Olá, boa tarde a todos. Eu sou Gabriel Barca, sou responsável pela relação com investidores da BTG Pactual Asset Management e queria dar boas-vindas a todos aqui para a nossa live do BDIF. BDIF que é gerido pelo Luiz Bolfoni, que está aqui comigo. Bolfoni que é sócio e gestor da estratégia. Bolfoni, obrigado aqui pela presença. Obrigado, Barca. Boa tarde, pessoal. Pessoal, para começar, acho que vale lembrar a todos aqui que o BDIF é um fundo diversificado de ativos, debêntures de infraestrutura atrelados ao IPCA, então ele naturalmente vai também seguir ali a oscilação dos juros reais. Dito isso, Bolfoni, queria que você começasse aqui passando um panorama geral aí para a gente, desse começo de ano e do último mês. O que a gente tem visto, principalmente nos juros reais, é uma estabilidade, né, em relação aos trimestres passados. Então, os juros continuam na casa aí do, né, IPCA mais 7,5, níveis aí historicamente altos, porém sem viés aí de baixo no curto prazo devido a todas as incertezas, né, que a gente tem tanto no campo doméstico como agora também no campo geopolítico e macroeconômico externo. Então, acho que o fundo aqui nisso, como tu mesmo falou, é um cenário, né, principalmente nos últimos 12 meses, um pouco mais difícil, mas o fundo tem navegado bem e acho que isso tem mostrado aqui na estabilidade, principalmente na cota patrimonial e na distribuição, que tem sido interessante, vai mostrar mais para frente. Quando a gente olha o spread, ele está em níveis historicamente baixos, o spread de crédito, que é um reflexo da atratividade da classe de ativos nesse nível de NTNB historicamente alto. Então, o que era retornos aí de investimento em participações, de investimento em equity, ele hoje é obtido em instrumentos de renda fixa. Então, o que a gente vê hoje, IPCA mais 8, IPCA mais 9, isento de imposto de renda e instrumentos de renda fixa é algo que, né, é muito atrativo, principalmente para quem acompanha o mercado há bastante tempo. A gente vai ver, né, o BDIF está até em níveis maiores negociados aqui no mercado secundário, e isso faz com que o spread caia, por ser mais atrativo, né, o pessoal, né, o investidor na margem busca mais esse ativo, essa debênture isenta, e faz com que o spread fique num volume menor. Isso é um problema? Cara, para o BDIF isso é um zero problema, porque quando a gente vê a taxa nominal, ela está alta e acho que a gente está muito bem posicionado para, tendo, né, alguma compressão desse juro, a gente vai trazer resultados muito interessantes para a cota patrimonial e mantendo do jeito que está, acho que o carrego também é bem interessante e isso tem sido refletido nas nossas distribuições. Bom, aqui um pouco do que eu comentei, né? A gente vê a cota hoje patrimonial, ela permanece estável, né? Permaneceu estável aí ao longo dos últimos 12 meses, fica nesse nível de 80, 82. Por quê? Porque a gente está distribuindo todo o carrego. Como a gente falou, o juro real fica estável e nós distribuímos aqui o carrego do fundo. Quando a gente olha a cota a mercado, ela continua com um deságio. O deságio melhorou, né? Então estava até mais pronunciado no passado. A gente já tem visto uma recuperação desse mercado e hoje está com um deságio aí pouco abaixo por volta de 10%, um pouco abaixo de 10%. Tá? Então isso ainda traz um retorno super interessante. A gente está falando portfólio de ativos aqui com uma taxa nominal de quase IPCA mais 12, num ativo que tem uma liquidez, um ADTV aí, né, na casa de 2,5 milhões no primeiro trimestre, um pouco menor do que a média histórica, mas ainda bem expressivo para a classe de ativo. Tá? Então, acho que aqui, de novo, não teve muita mudança, teve uma recuperação parcial da cota a mercado vis-à-vis a patrimonial, e nós ainda vemos aqui uma boa oportunidade, né? Porque, como a gente falou, mesmo na cota patrimonial, que olha, se convergisse para patrimonial, IPCA mais 9, quase IPCA mais 10 de retorno, é uma taxa para um portfólio de renda fixa muito interessante. Bom, falando um pouco do histórico de dividendos, então a gente segue com a nossa política de distribuir o carrego do fundo, né? Então a gente tem sido bem aderente aí, enfim, né, durante todo o histórico do fundo. Então no último trimestre também muito aderente ao carrego. O carrego tem sido maior por causa do IPCA
tanto sazonalmente maior, como também maior em relação aos últimos anos historicamente. Então, a gente tem mantido o nosso compromisso de aumentar aí as distribuições conforme se tem o carrego maior. Então, juro real continua com esse carrego, né, na casa aí de 0,7, 0,8 por mês. Tem alguma variação, 0,7 por mês, na verdade, tem alguma variação, normalmente na contagem de dias úteis, tá? Por isso que percentualmente aqui acaba mudando um pouquinho, mas não tem muito menos a ver com o portfólio e muito mais a ver com essa contabilidade, né? Que no Brasil os ativos de renda fixa, eles acruam resultados somente em dias úteis. Então, num mês como fevereiro, que tem menos dias úteis, né? E também menos dias no total, e também tem mais feriados, isso acaba reduzindo um pouco nominalmente o pagamento, mas o yield é o mesmo, tá? Olhando a base de dias úteis. E o IPCA tem sido aqui a maior contribuição para a nossa distribuição. Como a gente viu, teve um aumento relevante aí nos últimos meses, e isso tem sido acompanhado por um aumento das nossas distribuições, tá? Acho que essa aqui é o nosso guidance, continuará sendo guidance. A gente prevê no futuro, nos próximos 12 meses, a distribuição do carrego, tá? Mesmo que a gente tenha ganho de capital com o fechamento da B, que eu comentei, o nosso saldo nominal de ganho de capital é negativo, ele é positivo no spread de crédito, tanto é que estamos rodando, a gente vai mostrar mais para frente, acima do nosso benchmark, que é o IMAB, porém, nominalmente, devido à abertura de taxa da NTN-B, que ainda não voltou, o saldo nominal é negativo. Então, primeiro a gente tem que recompor esse saldo, ou seja, num eventual movimento de fechamento da NTN-B, esse saldo ele será recomposto, e após essa recomposição, tendo ganho de capital do ativo em IPC+, ir para CDI no curto prazo, também acaba afetando. Acho que é importante falar que mesmo um ativo em IPC+, que é o BDIF hoje, a rentabilidade mensal dele, o pagamento mensal, ele tem sido muito em linha com os investimentos em CDI, porque as coisas elas acabam se convergindo. Então pode ter um mês que o CDI tem um carrego um pouco maior e o IPCA+, aqui, por mais que seja próximo do IPCA mais 10, tem um carrego igual ou um pouquinho menor, mas que a nossa visão é que olhando, né, o risco de reinvestimento, né, colocou no CDI agora, numa LCI de um ano, daqui a um ano vai colocar esse dinheiro aonde? Se o mercado estiver virado. Então acaba que, por mais que esse carrego seja bom, dê ali possa dar 2,5 pontos percentuais de diferença, abre-se mão de uma exposição a um ganho de capital super relevante no cenário atual, que é, né, um eventual fechamento da NTN-B numa melhora da situação macroeconômica. Então acho que é um pouco dessa percepção e dessa reavaliação do investimento que trouxe de volta esse capital para a cota do BDIF, e é algo que, enfim, a gente acredita que faz todo sentido, e é como a gente tem preparado o fundo, né, para ter ter uma exposição racional ao mercado de crédito, então o melhor risco-retorno possível, né, num cenário de spreads amassados. A nossa ideia aqui não é buscar mais risco, a gente gerenciar essa exposição ao prêmio de crédito, ao tempo que a gente mantém uma exposição estrutural ao juro real, tá? Porque, como a gente falou, níveis historicamente muito altos, né? Olhando aí os últimos 10 anos, na verdade faz exatamente 10 anos que estava nesse nível, né? Que foi na época do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, e a gente vê agora esse outro cenário estressado, mas que, olhando, né, as flutuações de Brasil, é algo que, obviamente, né, a gente não vê isso no curto prazo, mas é uma exposição de médio prazo interessante, esse nível de juro real. Então, aqui a gente mostra a diferença da evolução do carrego. Então, o que a gente tem falado? Isso aqui é o juro real, então é IPCA+, né? Então, tem que lembrar que todo mês o IPCA ele adiciona a esse ganho percentual anualizado que a gente está mostrando aqui. Então, a cota patrimonial ela tem seguido com um aumento do carrego, sem necessariamente a gente ter um aumento da NTN-B. Então, a linha azul escura ela mostra o esforço que a gente tem empregado para aumentar incrementalmente o carrego da carteira
sem ter um incremento relevante de risco. Tá? Por outro lado, a gente vê na linha azul claro o que é o carrego na cota a mercado. A gente vê essa flutuação maior, por quê? Porque é o desconto. Né? Praticamente o desconto da cota a mercado versus a cota patrimonial, traduzido em taxa interna de retorno. Né? Então, a gente vê hoje o cliente que tem exposição ao BDIF, ou que adiciona exposição ao BDIF, ele está entrando num portfólio que tem uma taxa de retorno equivalente a PCA mais 11,5, PCA mais 12, dependendo do momento de mercado. O cliente que está reduzindo exposição, ele reduz numa taxa interna de retorno equivalente a PCA mais 12 a 12,5 nos preços de mercado atuais. Olhando aqui um pouco do mercado, né, para ver como é que está o desempenho relativo, olhando aqui os últimos 12 meses, que é a análise que a gente sempre traz aqui, trimestre a trimestre. Então, lembrando, quem quiser comparar isso aqui aos resultados passados, pode referenciar aqui o site do fundo, que a gente publica aqui essa apresentação cada trimestre, então pode ver como as coisas aqui vão mudando. Então, olhando essa janela de 12 meses, como a gente falou, o benchmark IMAB ainda muito penalizado em retorno nominal, porque teve toda essa abertura da taxa de juros. Lembrando, né, quando a taxa de juros abre, o preço cai, então isso faz com que o retorno do investimento no IMAB, no juro real, na NTNB, ele tenha sido muito aquém da taxa de carrego. Né? E quando a gente olha o IMAB 5, ele, por ter um prazo médio menor, ele é menos suscetível a essa abertura de juros, então ele acabou tendo um retorno melhor por ter uma exposição, por ter sofrido menos. Né? Ainda rodou abaixo do CDI, mas sofreu menos do que o IMAB. Então isso aqui serve para os dois lados. Né? No eventual movimento positivo, o IMAB 5 ele também responde um pouco de uma maneira menor a uma eventual melhora dos juros. Então ele é um indexador que ele é sim mais defensivo do que o IMAB. Então, o que isso que a gente olha? Olhando peers que também estão indexados ao IMAB, que é o índice mais longo, o BDIF, olhando a janela de 12 meses, tem um desempenho muito bom. Então, a gente está o segundo aqui, né, da nossa comparação de 4 players. Lembrando aqui que é um cenário de um fundo que não está numa toada de tomar bem menos risco nesse cenário de spread de crédito mais comprimido. Quando a gente olha, né, quem é indexado ao IMAB5, acabou rodando melhor, muito por causa do IMAB5. Então o indexador obviamente fez muita diferença. Quando a gente olha alfa vezes o indexador, acaba estando parecido aqui, também um retorno, né, bom, mas em linha com o mercado. Bom, falando aqui um pouco da atualização da carteira, então a gente mexeu bastante coisa nesse primeiro trimestre. Tá? Então a gente teve dois movimentos, né? Um movimento de enquadramento da carteira, então a gente teve uma necessidade aí de colocar a carteira nos valores mínimos exigidos aqui de alocação em debênture incentivada. Então a gente vendeu aí algumas operações que não eram incentivadas. Acho que a mais importante aqui é a da Corsan, né, que a gente fez uma venda aí relevante. O segundo movimento foi de reciclagem de carteira mesmo e de redução de risco. Tá? Então a gente reduziu a posição em Liga, a gente reduziu um pouco a posição em Águas do Sertão, a gente reduziu um pouco a exposição em Assuruá e reduziu um pouquinho a exposição em Veras, que são os principais números. Contrapartida, o crédito que a gente colocou na carteira é um crédito predominantemente incentivado, né, e de ativos, na média, AAA ou muito próximo disso. Tá? Então, foram operações aqui, como a gente falou, Engie, Equatorial, ISA, tá? CLI também, empresa com um risco de crédito muito bom. Acho que os dois outliers aqui é BTC. BTC é uma emissão nova de uma empresa que a gente já conhece há bastante tempo, uma empresa que, apesar de ser do setor de telecom, ela constrói e faz leasing de torres de antena de 4G e 5G. Então é um business muito mais recorrente. O principal off-taker dessa companhia é a Vivo, né? Então o principal aqui é um risco de crédito da contraparte de Vivo e um risco de execução de construção de torres, e uma empresa que vem entregando um track record
muito consistente nos últimos anos. Então, aqui foi o principal investimento que a gente fez com um pouco mais de retorno, de novo, de uma empresa que a gente tem relacionamento e vem aprofundando esse relacionamento já há anos. A gente gosta bastante aqui da tese. E o segundo foi uma posição mais oportunística nas debêntures da Light, lembrando que o BDIF ele não foi sujeito à recuperação judicial da Light, a gente não teve exposição a esse nome, a gente não sofreu nada, porém a gente sempre acompanhou, tá, a expectativa de ver alguma oportunidade. E a gente viu essa oportunidade, principalmente na negociação das debêntures sêniores reestruturadas pós-RJ da Light. Tá? Aqui a gente fez uma alocação numa taxa nominal de IPCA mais 20, numa debênture que é a debênture sênior. Só para explicar como funciona aqui, basicamente esta debênture ela tem prioridade de recebimento absoluta frente às outras dívidas da Light, inclusive num cenário de não renovação da concessão da Light, no qual existe uma indenização bem relevante que cobre mais de 2 vezes aqui o montante agregado dessa debênture. Então aqui foi uma alocação um pouco mais de 1% do fundo, numa taxa muito interessante, visando um ganho de capital com uma proteção muito boa num cenário de não renovação da concessão, que é um cenário aí, diria aí, hoje o pessoal fala em 50-50, sou um pouco mais otimista, mas aqui em qualquer cenário, investimento muito bem protegido e muito bem remunerado, tá? Então aqui uma tese também de ganho de capital, oportunística, e deve ficar nesse montante, tá? A ideia não é aumentar mais, é sim fazer essa alocação mirando aí um cenário aí de 12, 18 meses, um ganho de capital. E aqui um pouco do que a gente está fazendo nesse mercado. A gente está buscando essas oportunidades de investimento mais assimétricas, né? Aqui que a gente busca gerar valor. Não é na alocação da debênture da Engie, da debênture da ISA, por mais que elas estejam fechando o spread. Aqui é uma alocação muito mais beta. O alfa a gente olha a BTC, a gente olha a Light, a gente olha esses casos onde existe uma simetria, ou por nós conhecermos melhor a empresa do que o mercado, estarmos mais próximos, termos esse relacionamento prévio, ou justamente por essa simetria de risco. Muita gente ainda não conhece, entende bem o caso da Light, não entende muito bem aqui, não parou para olhar, né? Muitas vezes o cenário está querendo, sofri 2 anos com essa empresa, agora quero vender, quero sair do risco. Isso às vezes gera oportunidades com relação de risco-retorno muito boas, e é isso que a gente olha, e foi isso que a gente tomou essa decisão aqui. Tá? Então, além disso, né, o fundo hoje ele está 95% alocado, a gente ainda olha oportunidades de girar a carteira, de adicionar aqui um alfa, seja por trocando uma debênture AAA por outra aí que esteja com um retorno um pouco mais interessante, ou fazendo um pouco de caixa numa AAA e alocando numa tese um pouco mais oportunística, mas isso aqui não muda, né? O fundo hoje está com o perfil de risco permanece inalterado e a alocação setorial também permanece estável. O único ponto como vocês devem lembrar, a gente sempre comentou, a alocação em telecom no máximo 15%. Como o BTC enquadra como telecom, a gente está um pouco mais, 17%. Como a gente fala aqui, a gente vê um risco setorial diferente do risco de uma ISP independente. Lembrando aqui, grande parte, torres de 5G com contratos de longo prazo com a Vivo, porém, é um ponto que a gente pretende fazer algum ajuste aí ao longo dos próximos meses para manter nesse cenário total aí de 15%, mesmo que estejamos confortáveis aqui com os nomes na carteira. Bom, e por fim, sempre a gente traz aqui as 20 maiores posições, não tiveram algumas alterações, como a gente acabou de falar aqui no slide anterior, mas acho que gestão, do ponto de vista de perfil de risco, e de perfil de crédito, a gente permanece bem confortável. Acho que o principal nome que a gente sempre fala, está acompanhando um pouco mais de perto, é o da Wiclix Telecom. Então aqui não tem nenhuma novidade, também não tem expectativa de um evento de crédito aí no médio prazo. Aqui, como a gente falou, cenário ainda difícil, companhia andando de lado e esperando aqui um momento mais oportuno para ter aí alguma solução de capital. Né? Acho que esse é o principal nome aqui que a gente acompanha.
Os demais, acho que estão todos aqui, né, super controlados. Então aqui o risco de crédito, tanto a gente vê aqui os principais nomes, Tecpar, Iguá, que a gente gosta bastante, também aumentamos posição numa debênture em CDI, BRK Ambiental, também operacionalmente indo super bem, numa toada de desalavancagem da holding. E, bom, a Suruá, alguma questão de curtailment, mas também nada que ameace o crédito. Então, aqui também Serena Energia, né, um risco muito bom. E Triple Play também, ISP, numa toada aqui de um pouco de melhora operacional e muito melhora de geração de caixa. De novo, nada de muito diferente, nenhum fato novo aqui relevante. Então, a gente segue aqui confortável com o nosso portfólio, sempre olhando de fazer ajustes, principalmente para melhorar o risco-retorno e numa cabeça de, neste cenário atual, não buscar o ativo mais high yield. Acho que não é esse momento, que apesar do spread incentivado estar baixo, o cenário macroeconômico é um cenário desafiador. Então aqui a gente está com uma cabeça mais defensiva, conservadora, para passar esse momento, muito mais num call macro aqui de yield alto, carrego alto, e fazendo essa gestão da exposição do spread de crédito. Bom, pessoal, o que a gente tinha para o trimestre é esse, não foi um trimestre muito emocionante, mas acho que o cenário aqui do investimento ele permanece, enfim, com os mesmos perfis de sempre. Gestão ativa, perfil, né, defensivo e, né, um ativo que ele é muito conhecido no mercado, que tem liquidez. Infelizmente tem aí flutuações no preço, mas na nossa visão, para quem conhece a carteira, conhece os nomes, acompanha o fundo, essas flutuações acabam também gerando oportunidades de alocação, e é um pouco do que a gente chama atenção aqui, principalmente olhando aí o futuro aí, os próximos 12 meses. Perfeito. Buffoni, pô, super bem explicado. Só para a gente ressaltar alguns pontos aqui, a dúvida é que o pessoal sempre tem é se tem algum case que é um pouco mais, demanda um pouco mais de atenção na carteira, no portfólio. Legal. Acho que o principal aqui é o caso da Wikileaks Telecom, né? Então, acho que quando a gente vê hoje no nosso watchlist, né? O Liga Telecom, Wikileaks Telecom, Liga Telecom, as concessões ali de iluminação pública da Conecta, a gente tem olhado com um pouco mais de detalhe, mas também aqui tudo controlado, como a gente falou, não tem expectativa de nenhum evento de crédito na carteira, as empresas têm gerado, né, as empresas mesmo do nosso watchlist têm gerado caixa, não tem expectativa de nenhum movimento. Obviamente, né, esse cenário macroeconômico ele ele machuca um pouco mais as companhias, mas dito isso, a gente não tem aí expectativa de nenhum evento de crédito, nenhuma deterioração material do perfil de crédito do fundo ou das suas operações. Perfeito. Outra coisa que você comentou foi a regra de pagamento de dividendos de acordo com o carrego, né, do indexador. Você podia comentar um pouquinho mais sobre como assim, se a gente pretende aumentar um pouquinho a distribuição de dividendos para os próximos meses? Legal. Como eu falei, a gente não tem expectativa de fazer nada além do que a gente está fazendo agora, que é o carrego do fundo. Então, no mês que os juros a gente paga, né, 100%, quando o IPCA a gente paga o IPCA também. Então, quando tem um retorno maior, né, um carrego maior, a gente paga a mais. Quando tem um carrego menor, a gente paga a menos. O que vai influenciar o carrego? Materialmente, mês a mês, vai ser o IPCA. Tá? Não, se a gente tiver um ganho de capital, como a gente falou, a gente não deve distribuir, dado esse performance negativa da IMAB no passado. Ela primeiro tem que ser revertida para depois a gente ter resultado extra para distribuir. Aqui vai ser um jogo nos próximos 12 meses, cara, do IPCA. Acho que esse vai ser o principal ponto. Perfeito. Bom, acho que de principais dúvidas que tínhamos aqui para explorar era isso. Puxa, queria agradecer muito a sua presença aqui e pô, pela explicação que você deu para todo mundo que está nos acompanhando. Acho que o jogo aqui é fazer o básico bem feito, né? É isso. Acho que exatamente. Esse é o momento de fazer o básico bem feito. Barco, eu agradeço
o convite, a oportunidade. É sempre muito bom fazer essa conversa trimestral com os nossos cotistas, com a nossa base, nossos investidores. E acho que resumiu muito bem. A toada é essa, nesse momento aqui, prudência, cautela, num cenário que, sim, a gente acredita que nos próximos 12, 18 meses, tendo aí, né, uma melhora macroeconômica no Brasil, esse fundo aqui tem muito a se beneficiar com isso. Que obviamente não poderia deixar de comentar, né? Assim como você bem destacou, acho que um ponto super relevante da nossa conversa que é buscar a maximização dessa relação risco-retorno, né? Com a capacidade de pesquisa que a mesa de crédito BTG Pactual Asset Management tem e todas as outras sinergias aqui internas que temos no BTG. É isso. Estamos sempre de olho. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Bofone, mais uma vez, obrigado aqui pelas explicações, pela transparência, e seguimos aqui no nosso compromisso, né, de trazer aí as atualizações trimestrais. Então, muito obrigado a todos, nos vemos aí no próximo trimestre. Obrigado, pessoal.